quero trazer aqui o caso, com a ajuda da minha dupla David de Tarso, que a Polícia Civil do Estado do Pará, pessoal, está investigando o caso de uma babá que estava dopando um bebê de apenas 11 meses de vida. O David, nosso David de Tarso, conversou com o pai da criança e vai poder dar mais detalhes desse caso asqueroso aqui pra gente. Que história é essa, David? Pois é, ela inclusive foi presa, Marinho. O que aconteceu? Eles contrataram essa babá há cerca... foi na semana retrasada, né? E ela trabalhou na casa durante 6 dias. Só que desde quando ela começou, eles começaram a notar que o bebê de 11 meses apresentava muita sonolência. Então, ia almoçar, estava sempre cambaleando, tudo. O pai, então, resolveu olhar as câmeras que existem ali na casa e percebeu que ela estava dando uma medicação que ainda um laudo da polícia vai concluir o que de fato era. Mas ao ser confrontada pela família, ela disse que sim, que dava essa medicação para que o bebê de 11 meses pudesse dormir. Eles contrataram essa babá para justamente deixar a sobrecarga da mãe, que está grávida do segundo filho, né? Está esperando o bebê, que inclusive está prestes a ganhar esse bebê. Então, para que essa babá pudesse cuidar do bebê de 11 meses durante toda a noite, porque ela trabalhava das 7 da noite até as 7 da manhã. E aí, para ela conseguir dormir também durante esse período de trabalho dela, que ela deveria monitorar a criança, ela dava o calmante para ela conseguir também ali dormir, segundo o pai desse bebê de apenas 11 meses. E agora o caso segue, né, em investigação, mas de fato ela já foi presa pelas evidências das câmeras e também pelas imagens, até mesmo pelos medicamentos que foram encontrados ali no armário da criança, onde ela escondia a medicação. Na boa, quão má tem que ser uma pessoa, quão vil, quão, enfim, absolutamente repugnante tem que ser uma pessoa para ser capaz de fazer um troço desse, né, Rodolfo Marisa? Até porque a gente já consegue, assim, com muita precisão, já antecipar todas as desculpas, né? Ah, não, o trabalho era muito exaustivo, eu não estava pronto para isso, o bebê me dava muito trabalho. E agora vendo ela pagar minimamente o preço por uma covardia tamanha, né? Exatamente. Mais um caso aqui que a gente vê e que a gente narra que meu Deus do céu, dos cabelos ficarem em pé aqui por conta dessa narrativa. Até os seus, né? Até os meus. Obrigado pela piada, eu levantei, né? Eu levantei pra vocês cortarem. Eu levantei pra vocês cortarem. Eu não ia falar nada, mas... Eu levantei pra vocês cortarem. Mas vamos focar, voltando aqui. Eu sou pai de 2 meninas. Me ajuda aí, velho. Eu sou pai de 2 meninas, eu me coloco no lugar dos pais dessa criança agora. E o artigo 136 do Código Penal vê os maltratos, né? Também tem um ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser incisivo nesse caso aí para punir essa babá sobre esses maltratos. Graças a Deus, os pais tinham colocado câmeras ali dentro da casa e conseguiu ali, talvez, efetuar até um flagrante nessa conduta aí, que eu não posso falar nem satânica dessa mulher de estar fazendo isso com um bebê de 11 meses. Não, e eu conversando com o pai, ele falou que o bebê tá se recuperando ontem, porque todo o episódio foi revelado assim, quase 4 dias depois, que o bebê ainda apresenta sonolência por conta dessa medicação. Não, é inacreditável, é maldade pura. Isso aí, pra mim, é 30 de cadeia, sem dó, assim. Não tem muita discussão. Uma pessoa que tem coragem de envenenar um bebê, colocar uma vida de um bebezinho indefeso, em risco, porque, eu trabalho pesado, o bebê chora. Ué, não vai ser babá, minha filha, faz outra coisa. Patético. E juridicamente o termo é usado esse mesmo, veneno, mesmo que tenha sido um remédio para que a criança durma, é considerado de verdade um veneno para a criança ter 11 meses. Se não tem psicológico para encarar um trabalho desse, minha filha, só não se propõe a fazer esse trabalho, cacete. Desculpa aqui o francês, mas pelo amor de Deus, que chegue aqui o nosso repúdio, eu tenho certeza de todo mundo envolvido, por uma cidadã mal acabada como essa aí, enfim, tem que pagar e que a justiça seja feita. Acho que não é pedir muito. David, você que interagiu com a família, conta um pouco aqui também da atmosfera, do clima que você sentiu. Não, o pai tá completamente revoltado, né? Porque ele disse assim, olha, minha esposa que tá grávida, a gente a contratou essa babá justamente para que ela não ficasse tão sobrecarregada, ainda mais no fim da gestação, né? Para que ela pudesse, então, conseguir dormir à noite. Contratamos para aliviar um pouco a carga dela e aí descobre que a babá tava dopando o bebê. E tem um detalhe também de que o bebê acordou uma vez depois que ela começou a aplicar essa medicação e aí ela teria
teria partido para uma medicação mais forte. Os policiais estão investigando isso também, para saber, foi feito o exame toxicológico para saber o que de fato ela estava dando para essa criança, mas algumas caixas de medicação já foram encontradas e agora o material está sendo analisado, mas o exame toxicológico vai determinar também o que ela estava de fato dando a esse bebê de apenas 11 anos. Tem uma sensação de culpa, provavelmente, dos pais, que obviamente não é culpa deles de forma alguma, mas imagine essa mãe que sabe ali que teve uma ajuda externa porque tá com uma gravidez, porque tá tendo uma rotina, então que contratou uma babá. Provavelmente ela vai sentir uma culpa que não é dela por ter o filho dela passado por isso. Então tem todo um dano psicológico a essa família que não tem culpa nenhuma dessa situação por conta desta infeliz criminosa que faz uma ação dessa totalmente maldosa, baixa. Pra mim, uma pessoa que comete abuso com criança, com bebê, amigo, isso aí não tem solução, não. E dependendo do que pode ter sido colocado aí como dose, né? Rodolfo, me perdoa te interromper. Pelo andar da hora, só me despedir para quem nos ouviu pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui. Amanhã às 10 estamos de volta. Tchau. Em frente aqui para quem segue nos assistindo pelas multiplataformas da Jovem Pan. Rodolfo Marins concluindo. Só concluindo, pode ser que tenha até sequelas. A gente ora e torce aqui para que o bebezinho saia ileso disso sem sequela nenhuma. É isso aí, é isso aí.